Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando aí sobre o período Vargas. Nós já temos algumas videoaulas falando sobre esse assunto e dessa vez eu vou falar vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer a leitura de algumas questões aí do Enem, de vestibular, né, que envolve esse momento histórico no Brasil, o período Vargas. Isso cai em prova, com certeza cai em prova. Difícil você achar uma prova aí de Enem, de vestibular, na parte de história, ou geografia até mesmo, que não fale desse período aí, né? Então vejamos, eu peguei aqui algumas questões aleatórias de site de internet, nós vamos fazer alguns debates aí sobre elas. Então eu peguei uma primeira aqui, do Enem, de 2017. Então fala assim, né? Vamos analisar o texto que a questão traz aí no enunciado. Isso é muito importante, você parar para pensar sobre o texto. Então fala assim, nos primeiros anos do governo Vargas, então, quais são os primeiros anos? De 30 para frente, né? 30, 31, 32. As organizações operárias sob o controle das correntes de esquerda, então, organizações operárias, sindicatos, né? Os operários se organizam em sindicatos. Sob o controle de corrente de esquerda, então tinha gente de esquerda comunista, né? O Partido Comunista, que foi fundado em 1922, controlando essas organizações. Tentaram se opor ao enquadramento pelo Estado. Então o Estado estava tentando chamar para ele, para o lado dele, esses sindicatos. E na tarde ele vai conseguir aliar os sindicatos ao Ministério do Trabalho. Então vai legalizar os sindicatos, claro que ele vai colocar um monte de restrições ali para que isso aconteça. Não é? Então vejamos. Tinha gente de esquerda controlando esses sindicatos. E eles tentaram se opor a esse processo que o governo estava tentando fazer, de chamar os sindicatos, né, para ficar sob a tutela do Estado. Então Vargas estava querendo fazer isso. Essa tentativa fracassou. Então os comunistas fracassaram nessa oposição ao governo. Né? E ele coloca assim, ó, vamos para outra frase. Aqui, vou até trazer aqui, né, em destaque. Além do governo, a própria base das organizações, então os operários, a base das organizações, os operários, pressionou a legalização. Eles queriam legalizar. Então estava Vargas querendo legalizar, olha só, a esquerda que estava controlando essas organizações contra, e os operários a favor de Vargas. Não, beleza, pode fazer. Né? Aí ele coloca assim, vamos para outra parte. Está vendo como é que é bom você olhar com calma o enunciado? Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Então, o que está dizendo aqui? Eu sou trabalhador. Então eu quero reivindicar férias. Meu patrão não quer me dar férias e tal. Então, para eu ter o direito de reivindicar perante uma junta criada pelo governo de conciliação e julgamento, né? Junta governamental. Para eu ter esse direito, dependia da condição de eu ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Então, olha só, por isso que o trabalhador queria a legalização do sindicato. Entendeu? Então, eu tenho direito a férias. Meu patrão falou que eu não tenho. Poxa, eu vou procurar os meus direitos. Só que quando eu vou na junta, entrar na justiça, sabe qual é a pergunta que vão fazer para mim? Vem cá, o seu sindicato é vinculado ao governo? Ah, não é não, porque a liderança não quer, a liderança de esquerda não quer, então você não vai poder entrar com essa causa na justiça aqui não. Só se o seu sindicato fosse legalizado pelo governo. Está entendendo o que está explicando aqui? É isso. Então, a base, ou seja, os operários queriam que isso fosse legalizado, que os sindicatos fossem. Né? Os comunistas não queriam, porque eles trabalham essa questão das reivindicações. Eles querem que essas reivindicações sejam na pauta, né, de ideologia de esquerda, não com conciliação com o governo. Obviamente, eles querem, né, nessa época, eles queriam derrubar o governo. Então, se o governo dá os benefícios, né, você quebra a aliança que eles têm com os operários. Então, era isso que estava acontecendo. Né? Olha de onde saiu isso. Isso é importantíssimo você saber de onde saiu. Está aqui, ó. Né, o autor. Às vezes isso aqui te ajuda muito. Está lá. Ó.
Boris Falta, História Concisa do Brasil, né? Acho que eu tenho até esse livro aqui. São Paulo, EDUSP, Imprensa Oficial do Estado, né? 2002, adaptado. Né? Vejamos. Aí vem a pergunta sobre isso. Então você entendeu o enunciado. Primeira coisa é isso. Entenda bem o enunciado, rabisque, risque, pense sobre ele o máximo possível antes de olhar as questões. Então, lá, no contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizada. Então, como é que foi essa relação entre governo e os movimentos sindicais? Os sindicatos. Como foi? Então, vamos ver aqui. No contexto histórico, já li, né? Alternativa A, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Será que é isso? Não. Ele não reconhecia essas ideologias políticas que estavam dentro do sindicato. Ele queria se livrar disso, né? Por um diálogo democraticamente constituído. Guarda essa. Fica na manga. A primeiro descarto, mas fica na manga. Pelos benefícios oficiais do getulismo, né? Qual era a relação entre sindicato e governo? Né? Pelos benefícios que ele dava. Pela vinculação do direito trabalhista à tutela do Estado. Olha só. Essa aqui é interessante. Por uma legislação construída consensualmente. O que é isso? Vamos fazer a legislação trabalhista. Vamos ouvir aí o que todas as partes têm a dizer. Os operários, os industriais, a esquerda. Não foi feito assim. O Estado fez a legislação sem consultar, embora trouxesse benefícios. Então não foi. Essa aqui eu descarto. Olha só, a letra C. Vamos para a letra C agora. Né? Eu vou até destacar aqui. Ó. Essa daqui eu descarto. Perdão. Essa daqui eu descarto. Porque houve consenso. Não foi consensual. Consenso é quando todas as partes estão dentro do acordo. Vamos para aqui para... Né? Para a letra... Não, essa daqui é a certa. Então eu vou deixar para o último. Vamos para essa daqui. Pelas benesses sociais do getulismo. Não, porque, embora tenha benefícios sociais, não era isso que pautava a relação entre o sindicato e o governo. Então, ó, é pelo benefício, vem todo mundo que eu vou dar benefício. Não era isso. É pela vinculação do direito trabalhista à tutela do Estado. Então, você teria os direitos, como foi lido ali em cima, né? Como eu falei, você teria os direitos se o sindicato estivesse vinculado ao Estado. Então você vai lá, né? Tá aqui, ó. Olha só o que fala aqui em cima, ó. Vários benefícios. Então, esse vínculo que eles estão colocando ali, né, do Estado com os operários, vários benefícios, como férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Então, isso aqui que pautava. Era o vínculo entre sindicato e governo que te dava o benefício. Não era tão somente o governo dar benefício, jogar avanço. Olha aí, vou jogar benefício. Não. Tinha que estar vinculado. Então, isso que pautava, a letra D. Ó. Aqui, ó. Pelo vínculo dos direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, isso aqui que pautava os direitos. Não era tão somente você tem o direito. Olha só o problema. É lei, você tem o direito? Eu tenho. Eu tenho direito. Tudo bem, você vai lá no seu patrão, eu tenho direito a férias. Ele falou, não tem. Aqui não tem. Você quer férias? Vai procurar em outro lugar, vai trabalhar em outro lugar. Aqui não tem. Você tem o direito. Mas o patrão está negando. Olha só. E aí quando você vai procurar, entrar na justiça, o que vai ser cobrado de você? Fala, não, você tem o direito realmente. Mas deixa eu ver, de qual sindicato você é? Eu sou do sindicato X. Não, esse sindicato não é vinculado a gente. Não é vinculado. Vai pedir o seu líder sindical para ele resolver esse problema, que a gente aqui não vai resolver. O problema é que o líder sindical não tinha como resolver isso. Ele ia fazer o quê? Botar uma arma na cabeça do patrão, olha, dá o direito, não pode. Agora o governo tinha, porque o governo legaliza a empresa. Ele pode negar o alvará. Ele pode punir, pode multar a empresa. O governo poderia fazer isso, mas a liderança comunista não. Aí é que está a questão. Então é no vínculo. Então é essa letra D aqui. Vou dar só uma olhada aqui, eles trazem a resposta. Vou ver que você... Lá, tá vendo aqui, ó?
Letra D, ó. Alternativa D pela vinculação dos direitos trabalhistas. Ok? Vamos passar para uma próxima aqui, para a gente fazer mais um comentário, né? Tá lá, essa daqui, ó. Do Enem 2017, né? Não fala assim. Estão aí, como se sabe, 2 candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Gaspar. Olha só. Primeiro, isso aqui é um texto da época. Olha só. Então, o texto da época ele não é autoexplicativo. Quando você tem um texto da época lá, 1945, ele não vai ser autoexplicativo, porque ele está dentro de um contexto lá atrás. É bem provável que fique um pouco flutuante para você. Porque está dentro de um contexto. Uma coisa é você ter um enunciado de uma questão, né, sem um texto daquela época. Olha, no período Vargas acontecia, aí sim, não está fazendo referência a um texto. Agora, ele começou aqui com um texto da época. Podia estar até entre aspas aqui. Tem até algo aqui que está entre aspas. Então, um texto da época. É bem provável que você não entenda direito, mas tem que analisar com calma. Está aqui, ó, a democracia, 1945. A PUT, ou seja, o que é a PUT? Se você fizer um trabalho monográfico, a PUT citado, isso aqui foi citado, né? A democracia, o nome do texto, a democracia, 16 de setembro de 1945. A PUT, citado por Gomes, né? Esse cara aqui, tal, Getulino e Trabalhismo, né? É o livro desse cara, né? Gomes AC, né? De Araújo. O nome da obra desse cara, Getulino e Trabalhismo, é um livro, né? De 89, mas o texto ele foi citado por esse cara, por esse Gomes. Esse texto é de 1945. Então vamos voltar aqui. Ó. Olha só, o que se falou em 1945. Sabe-se que são 2 candidatos à presidência da República. Eduardo Gomes era um militar da aeronáutica e Eurico Dutra, Eurico Gaspar Dutra, né? Era um general do exército. Ele está falando que tem 2, mas ele falou assim, e um terceiro. 2, então deveria falar 3 ali em cima, não. Ele está fazendo menção ao seguinte, que são 2, porém tem um terceiro, uma pessoa por trás desse evento, desse contexto de candidato à República. Quem era essa pessoa que estava por trás? Getúlio Vargas, né? Que deve ser um candidato de algum grupo político oculto. Então, o Getúlio Vargas estava gerenciando essa candidatura. Lembre-se, aí você tem que entrar no contexto. O Estado Novo termina em 45, ele sai. Getúlio está saindo do governo, está acabando com a ditadura, então está começando a presidência da República. Candidatos à presidência, vai ser eleito o presidente. Volta às eleições, tudo isso. E o que acontece ali? Claro que Getúlio Vargas, isso está na minha aula, né, que fala lá a respeito de era Vargas de 37 a 45. No finalzinho eu falo isso aqui, né? Ele montou 2 partidos políticos, né? Getúlio montou 2 partidos políticos para voltar às eleições e ele vai gerenciar os 2. E ele que lança Eurico Gaspar Dutra. Ele está gerenciando isso tudo. Olha só. Por isso que esse texto está falando assim. Sabe-se que tem 2, porém um oculto, que é Getúlio Vargas, está por trás disso tudo, né? Um terceiro candidato aqui, ó, e um terceiro candidato, né? Um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que era o presidente, o ditador que estava saindo, todo mundo sabia quem era, né? Que deve ser um candidato de algum grupo político oculto, mas é também um candidato popular. Então, ele fez com que a população gostasse dele. E aí vai surgir um movimento chamado queremismo. Queremos Getúlio Vargas, que continue na presidência, não do governo ditador, mas agora como candidato, que o povo ia votar nele. Mas ele não vai ser candidato, ele vai lançar um candidato, e é justamente o candidato que ele lança que ganha, Eurico Gaspar Dutra. Porque há 2, aqui, ó, está falando aqui, ó, do queremos, queremismo, é o nome do movimento, né? Olha lá, ó, porque há 2 queremos, o queremos dos que querem ver se continuam nas posições e o queremos popular. O queremos que querem ver se continuam nas posições era a continuidade do governo totalitário. O queremos popular
é o queremismo, né, que Vargas gerou na população, né, pai dos pobres, coisa e tal, queria Vargas, independente, né, de regime totalitarista. Queria Vargas como presidente, como candidato, né, que ele se candidatasse a essas eleições. Aí, olha só, continua. Isso aqui é interessante, eu falo isso aqui nas minhas aulas também. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? Né? Vargas, ele era pragmático, ele era objetivo. Então, o que é ser pragmático? Tem até uma questão falando sobre isso. Pragmatismo político. Ele usava aquilo que estava na frente dele. Se é uma teoria, uma ideologia ou um argumento, um artifício comunista, ele vai usar. Se é um elemento, né, usado pelos fascistas, ele vai usar. Ele agrada a todo mundo. Ele usa aquilo que está na frente dele. Né? Então era difícil defini-lo. Inclusive, nesse período aqui, olha só, por que ele bota comunista ali? Porque ele trouxe anistia para aqueles revoltosos comunistas lá de trás, que ele prendeu, caçou, proibiu o Partido Comunista. Aqui ele vai liberar o Partido Comunista, ele vai tirar uma foto do lado de um líder comunista, Luiz Carlos Prestes. Tem essa foto aí, se você procurar você vai achar. Então por isso que as pessoas perguntam, o que ele é? Ele queria agradar todo mundo. A ideia era essa, né? Pragmatismo político. Ele vai usar o melhor de cada, né? Ele não vai ser, ele vai usar o melhor de cada elemento ali que está disponível a ele, né? Então vejamos, né? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é a moda da casa, tá vendo? Ele é tudo, por isso que o povo gosta. Ele é a moda. O que você quer? Se você perguntasse a Vargas, o que você é? Ele ia te responder assim, o que você quer que eu seja? É isso. Né? Então vejamos, olha, aí depois que você faz essa análise minuciosa da questão, obviamente você tem que considerar o tempo. Deixa eu colocar o relógio aqui na minha frente. O tempo, considere o tempo. Né? Quando você for fazer as questões, você olha para o tempo. Quanto tempo eu tenho para cada questão? Não é? Tem questão que você vai fazer mais rápido, outras mais devagar. Mas considere sempre o tempo. Eu estou fazendo uma análise aqui bem sucinta, bem detalhista. Né? Não vou levar todo esse tempo para fazer uma questão. O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por... Está aqui, ó. Vamos lá. Aí vamos ver a primeira, a demanda. Ó, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas. Não falou nada disso. O momento político mencionado no texto caracterizou. O momento político. Que momento político? É o queremismo. É a população querendo vagas nas eleições. É a população querendo vagas na continuidade do poder. Talvez não seja nem eleições em si. A população queria vagas. Se ele vai continuar como ditador, a ditadura estava acabando. Então volta como presidente, então. A ideia era essa. Apoiar a permanência da ditadura. Apoiar a permanência da ditadura Estado-novista? Não. O povo não apoiava a ditadura Estado-novista. O povo apoiava Vargas. É diferente. Então, cuidado com isso. O povo está apoiando a ditadura. Não, está apoiando Vargas. Pode acabar a ditadura, mas Vargas fica. Ele fica. É isso que... Você não pode confundir. Resgatar a representatividade do sindicato sob controle social. Não falou nada disso. Então o texto não fala nada disso. Foge dessas questões, dessas alternativas que o texto não menciona, não pensa nelas. Não mencionou isso. Não falou, não trouxe o contexto sobre sindicatos, não trouxe. Então não fala. Reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante. Olha só. Reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante. Essa daqui é a mais próxima. Vai fazer a transição, vai sair do Estado Novo para, né, a democracia. Voto, vai votar tudo. Não tinha eleições planadas, isso eu falo na minha aula aí. Né? Estado Novo, 37, 45. Não havia eleições planadas. Agora vai ter eleições. Então você vai ter uma transição entre um regime totalitário para um regime aberto. Né? Regime de voto, de eleições. Você vai ter essa transição.
reivindicar a transição, deixa eu até destacar aqui a letra D. Reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante. Então, influência do governante. Embora o povo estava querendo ele, mas essa aqui é mais próxima, né? Que montou a questão. De repente, queria dificultar um pouquinho você pensar sobre essa alternativa como a certa, mas é isso aqui, né? Porque as outras você eliminou. Essa é a típica questão por eliminação, você elimina as outras. Falta uma, mas você vai ver que ela também está fora. Ó. Reclamar a participação das agremiações partidárias. Não falou em partido, não falou. Embora na minha aula eu fale que Vargas montou 2 partidos e tinha outro partido lá, o UND, que era a oposição a Vargas, mas aqui não está falando disso. Está falando de candidatos e um terceiro candidato está gerenciando essas eleições. Ok? Então, por eliminação, né, a gente fica aí com a letra D. É mais próxima. Vamos ver a resposta? Deixa eu colocar aqui para você. Olha lá. Reivindicar a transição constitucional sob a influência de Vargas. Essa é a ideia. Bom, nós estamos em 21 minutos. A gente vai dar uma parada por aqui. Eu vou postar mais vídeos falando sobre esse período Vargas, né? É interessante você analisar. Isso aqui são análises de questões. Você pode ver que as análises de questões você consegue passear por vários elementos que estão presentes no contexto histórico que você está estudando, porém não mencionados na questão em si, mas, né, de forma ali ele está, de certa forma, está oculto ali. Então a gente falou sobre várias peculiaridades desse período, né, e que te ajudam a resolver a questão, ok? Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.